Olha só, pessoal, uma decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, reconhece que quem contrai o novo coronavírus em ambiente laboral, na realidade, esta situação pode sim ser considerada como um acidente de trabalho. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo através da internet com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do estado do Piauí, Maria Helena Rego. Olá, procuradora, boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde. O que essa decisão representa para o trabalhador brasileiro? Na realidade, de acordo com as normas anteriores, a aquisição dessa doença no ambiente do trabalho já poderia ser considerado uma doença ocupacional que é equiparada ao acidente de trabalho. O que aconteceu foi que uma medida provisória ditada pelo governo federal disse o seguinte, que o Covid não seria considerado acidente de trabalho, exceto se o trabalhador conseguisse comprovar que havia adquirido a doença no ambiente de trabalho. Em sua decisão, o STF suspendeu esse dispositivo de forma liminar, ou seja, o mérito ainda vai ser julgado, mas, no momento, esse dispositivo não tem nenhuma validade. Os argumentos utilizados pelo Supremo foi que essa seria uma chamada prova diabólica. Por quê? Considerando que o Covid está em todos os ambientes e considerando que o trabalhador passa a maior parte do seu dia no trabalho, a probabilidade de ele adquirir no trabalho é muito grande. No entanto, não vai ser possível demonstrar o local exato onde ele adquiriu a doença. Por isso, nós chamamos isso de prova diabólica. O que acontece hoje? A princípio, todos aqueles trabalhadores que estão laborando, pode-se considerar que a doença foi adquirida no trabalho. No entanto, o próprio empregador poderá demonstrar que não foi assim que aconteceu. Como ele faria isso? Se ele provar que fornecia todas as medidas de segurança e provar, por exemplo, que nos seus horários de folga, no final de semana, esse trabalhador estava participando de festas, em aglomerações com amigos, né? E isso pode ser provado por meio de fotos em redes sociais. Então, é importante que o trabalhador tenha esse cuidado, que ele tanto utilize as medidas de segurança fornecidas no seu ambiente de trabalho, como evite em sua vida pessoal participar de situações em que ele estará exposto. Também gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente como é que fica a senhora acredita que essa decisão pode desgastar a relação empregado-empregador? De maneira nenhuma, porque essa já é o que vigora hoje. A situação que nós temos é o seguinte, nós temos um novo risco que foi introduzido no ambiente de trabalho, o risco biológico representado por esse vírus. Então, é importante que os empregadores, eles tenham esse cuidado de fornecer todas as medidas de segurança para proteger o seu trabalhador contra esse novo risco, da mesma forma que ele já fazia antes. Todas as atividades econômicas têm alguns riscos que são inerentes a elas. Agora, todas têm o mesmo risco em comum, que é esse risco biológico, o Covid. Se bateu alguma dúvida, qual deve ser a postura tanto de trabalhadores quanto de empresários? Eles podem contar com o Ministério Público do Trabalho, podem procurar vocês e como ter acesso a esse serviço que sane essas dúvidas? Certamente. O fato dessa nova doença poder ser caracterizada como acidente de trabalho tem consequências. Claro. Esse trabalhador que adoece e caracteriza que adoeceu no trabalho, que é uma doença ocupacional, ou seja, um acidente de trabalho, ele não pode ser demitido por 12 meses, ele ganha uma estabilidade provisória. Ele também tem direito que todas as suas despesas médicas sejam financiadas pelo seu empregador. Outra consequência é que, caso a aquisição da doença tenha sido decorrente de omissões do empregador na garantia das medidas de segurança, isso também pode gerar um dano moral individual, em razão da omissão do empregador no cumprimento das medidas de segurança. Esse vírus, ele trouxe uma nova situação no ambiente de trabalho, como eu já disse, e é importante que todos, a partir de agora, empregadores e também empregados, insiram em suas rotinas novos hábitos, né? Principalmente porque as medidas de segurança previstas
muitas delas têm natureza comportamental, são novos hábitos, novos comportamentos exigidos do empregado, como a utilização da máscara sempre, como a higienização das mãos, como o posicionamento distante, tanto de colegas de trabalho como de clientes, aqueles costumes do cafezinho, da conversa no pé do gelágua, lá do bebedor para beber água, conversas em banheiro, tudo isso não é mais possível dentro do ambiente de trabalho porque acarretam riscos. Então, são mudanças comportamentais, muitas delas dependendo do próprio trabalhador. Ok, muito obrigado. Sim. Só complementando, em caso de descumprimento dessas medidas de segurança ou em caso de suspeita de adoecimentos no ambiente de trabalho, a denúncia pode ser feita no Ministério Público do Trabalho e nós faremos a investigação para caracterizar se realmente essa doença ocorreu no ambiente de trabalho e se as medidas de segurança não estiverem sendo cumpridas, exigir o cumprimento de todas as medidas. Ok, muito obrigado pelas informações, uma excelente tarde para a senhora e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e bom trabalho.